Bom dia com o nosso Jesus, que alegria estamos aqui, né? Ganhando um pouquinho de tempo com o nosso Jesus. Que gratidão, né? Que felicidade tá mais uma vez na presença do Senhor, né? Porque a palavra dele está aberta e quando a palavra dele está aberta, ele está conosco, né? Porque a palavra dele é viva e eficaz e dura para sempre, em gerações e gerações. Hoje estamos vivendo nos dias atuais da palavra de Deus. E peço que você ore comigo em nome de Jesus, para que a gente venha compreender a palavra do Senhor. Amém? Meu Deus Pai, meu Deus Filho, meu Deus Espírito Santo, graças te dou, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada pela noite que se passou, mais um dia se iniciando. Nesse momento, nós peçamos o seu Santo Espírito de Deus, para que habite em nós, Pai, e nesse momento seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. A gente vai ver Jeremias e o capítulo é o 11, tá? Esses dias nós estamos em Jeremias. E a gente vai ler do 18 ao 20, tá bom? A conspiração contra Jeremias. Olha só, gente. E o Senhor me fez saber. Eu o soube. Então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que leva à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz que provas os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobria a minha causa. Gente, top demais, né? Deus é tremendo. Ele sempre nos protege, tá? Vamos lá entender um pouquinho aqui do que o Jeremias está falando. E o Senhor, primeiro, o 18, né? E o Senhor me fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas nações. Então, o Senhor descobriu o que estava acontecendo, né? Que estava tramando a querer matar Jeremias, porque Jeremias, ele profetizava não o que as pessoas queriam ouvir, mas o que Deus dizia por causa da maldade do seu coração, da maldade dos homens desta terra. Então, mesmo com a maldade deles, né, a servir Baal, a servir outros deuses, assim mesmo eles queriam a bênção do Senhor e eram muito maus. Então, eles estavam planejando a matar Jeremias, mas como Deus é maravilhoso, né? Então, o Senhor fez ele saber o que estava acontecendo com as nações, porque os filhos do Senhor, o Senhor não deixa enganados, tá bom? Vamos lá. E eu era como um manso cordeiro que levava a matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e corretemo-la e cortemo-las da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Gente do céu, que maldade, né? Então, daquele tempo, como a palavra se renova, ela se renova também no dia nosso, né? Nos nossos dias. A gente sabe que os filhos de Deus são muito perseguidos, né? Aquela pessoa que tem a luz do Espírito Santo, o inimigo, ele não gosta de jeito nenhum. Então, ele quer tirar aquele ser humano ali do caminho dele, para que não chegue a luz para outras pessoas. Aí então o que o inimigo faz? Aquela pessoa ali vai ser uma pedra de tropeço na minha vida. O que eu vou fazer? Vou botar ódio no um irmão aqui
para que tire a vida dele e acabe com tudo isso, que eu não quero tropeço na minha vida. Então o inimigo, ele bota isso nas pessoas e aí as pessoas começam a planejar, começam a achar que é de si mesmo, né? Achar que daqui dali, aquela maldade que tá tendo no seu coração, aquele pensamento ruim, pensa que é de si mesmo. Só que não, é do inimigo. A gente tem que muito observar essas coisas. O que vem de Deus, o que vem do maligno. Nós não temos que pensar nada contra o outro. Se pensamos coisas esquisitas, coisas estranhas, vamos orar, pedir ao Senhor, Senhor, sonda-me, sonda se isso vem de mim mesmo. E se vier de mim mesmo, o Senhor tire em nome de Jesus. Repreenda, não permita que o mal entre na gente. Não permita que entre em você e eu não vou permitir que entre em mim. Se entrar, se o inimigo inventar de botar essas coisas, eu tenho que perceber e orar ao Senhor para que ele tire, tá? Então, ele estava tramando para matar Jeremias. Olha só, e o 20. Mas o Senhor do Exército, justo juiz que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Gente, Deus é maravilhoso. Então, o Senhor aqui, né, descobriu, mostrou isso a ele, né? Então, o Senhor mesmo se vingou daquelas pessoas ali, né? Pelo Jeremias, porque ele era um homem do Senhor, é um profeta de Deus. Então, gente, é tremendo as coisas do Senhor. Do jeito que o Senhor fez com Jeremias, salvou ele também salva a gente. Ele também nos mostra o que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente venha orar, para que a gente venha ter cuidado, pisar, né? Saber onde estamos pisando, saber com quem estamos andando, tá? Então, nós temos que vigiar. Por isso que nós precisamos, tá? Pelo menos uma vez na semana, jejuar. Senhor, eu jejuo pela minha espiritualidade, eu estou jejuando pela minha comunhão contigo, eu estou jejuando hoje, Pai, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha mãe, pelo meu vizinho. Senhor, eu estou jejuando pelo meu país. Precisamos jejuar para que a gente esteja mais perto de Deus, para que Ele nos mostre as coisas que nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver. Então, nós precisamos do Espírito Santo para que ele nos mostre. E ele só vai nos mostrar se nós estiver achegado a ele, se nós estiver perto dele. Se nós estiver longe, como que ele vai gritar se nós não vamos escutar? Ele pode gritar, clamar, mas nós não vamos escutar porque estamos distantes de Deus. Então, é difícil escutar a voz de Deus se nós estamos distantes, né? Então, vamos se aproximar dele. E como nós se aproximamos? Lendo a palavra, jejuando, pedindo do fundo do nosso coração, tá? Sonda-me, Senhor, me ajuda a chegar a ti. E aí ele vai, né, se achegando a nós e nós se achegando a ele. Quanto mais a gente se achega a ele, a gente dá um passo, ele dá 3 passos na frente, querendo chegar mais perto de nós. A força dele é muito maior do que a nossa a querer se aproximar de nós. Então vamos lutar, não desistimos da nossa salvação. Amém? Vamos orar, nosso tempo já está esgotado. Meu Papai do céu, muito obrigada pela sua palavra. Nos ajude, Pai, a cada dia mais estar perto de ti. Obrigada, Senhor, pela vida dessa pessoinha que está aqui comigo, Pai, orando, Pai, e ouvindo a sua voz. Obrigada. Abençoe a vida dele, a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos pela vida de cada um que aqui estão. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, pela vida e abençoe cada pessoinha, Pai, que está precisando, que estão passando fome, Pai, neste país, neste mundo inteiro. Abençoe, Pai, com alimento. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço nesse momento. Amém. Amém. Se você gosta desses conteúdos, né? Minutinhos, né? Pouco tempinho com Deus, mas isso é de grande valor, né? Compartilhe, porque a palavra é do Senhor e Ele quer que a palavra dele chegue a toda criaturinha do mundo para que Ele volte e acabe com toda essa maldade que o inimigo bota, né, em nós, né, nos nossos irmãos. Vamos buscar o Senhor para que esse mal acabe de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.